Gente, boa tarde. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a professora Lígia, professora de tributário, a melhor matéria de todas, né? Uhum. Eu sou professora de tributário há quase 12 anos, em universidade, e na maioria dos cursinhos aqui, e eu só advogo em tributário. Não sei mais nada das outras disciplinas. Sei um pouquinho de tributário. E eu fico dentro de um escritório de contabilidade, que meu marido é contador, né? Então, a gente une o útil ao agradável. Mas o nosso foco aqui será a OAB. Então, nós vamos focar nas questões das provas que ocorreram. E o que costuma mais cair, o que mais a OAB gosta de pedir, tá bom? Então, vamos lá. Vamos focar nas questões. Então, a gente vai por matérias. Eu não sei se mandaram para vocês, mas eu pedi para mandar, mas aí qualquer coisa vocês mandem, tá? O material mais completo, porque foi mandado isso e eu mandei o meu material de aula, tá? Que, assim, são uns 500 slides. Né? Mas, assim, está tudo completo, com todas as súmulas, com todos os entendimentos, com todos os artigos. Então, é um material bem completo. Mandei, pedi para mandar. Se vocês não mandaram, vocês mandem, por favor. Então, vamos lá. Então, a gente vai por tópicos. Eu separei as questões por tópico. Nós teremos essa aula e uma outra aula no outro sábado, salvo engano, no dia 6, eu acho que é. Não tenho certeza, mas é por aí. Dia 8? Ah, então é. Então, beleza. Então, vamos. Princípios constitucionais tributários. Que eles estão lá, basicamente, no artigo 150 da Constituição Federal. Quando a gente pensa em princípio, logo a gente pensa no princípio da legalidade. O que acontece? O tributo ele é instituído, regra geral, por lei ordinária. Tudo bem? Regra geral, o nosso ordenamento jurídico ele é igual aos outros. Será regido por meio de lei ordinária, salvo nos casos de imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais, que aí precisa de lei complementar. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. O Estado Alf instituiu, por meio de lei complementar, uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vem a ser modificada por meio de lei ordinária, que as mantém em patamar compatível com a natureza do tributo e do serviço público prestado. Ou seja, se está compatível, quer dizer que está ok. Está vendo que a questão já está te direcionando? Está vendo que ela está falando que, olha, está compatível, olha, está ok. Né? Então, disso você já tira mais ou menos o que a questão quer de você. A lei ordinária em questão é, o que acontece? A gente tem um falso decoreba na cabeça que lei complementar tem que ser modificada ou revogada por lei complementar, assimetria. Mas aqui é diferente. Nós precisamos observar a necessidade da lei complementar para aquela situação. Tudo bem? Alíquotas não precisa de lei complementar. Então, o que acontece? Esta lei complementar aqui, ela tem força do quê? De lei ordinária. Ela tem força de lei ordinária. Então, é como se ela fosse uma lei ordinária. Por isso que ela pode ser modificada por lei ordinária. Tudo bem? Então, o que acontece? Não é a lei que importa, se é uma lei ordinária ou se é uma lei complementar para revogar, para modificar, o caralho, para mexer nessa puta que pariu. Aí eu tenho a boca suja. Tem gente aqui que me conhece, entendeu? Eu tento controlar por causa da gravação, mas nem sempre eu consigo. Então, o que acontece? Nessa situação está aqui, ó, integralmente válida. E olha como a questão... Né? Igual eu falei para você, compatível com a natureza, está tudo certinho. Então, está vendo? Que a própria questão te direciona para falar que essa lei está ok? Pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei
complementar. Então, é isso que você tem que ter em mente. Precisa de lei complementar? Lei complementar. Então, vamos supor, o imposto sobre grandes fortunas, obrigatoriamente, ele tem que ser instituído e mexido por meio de lei complementar. Para modificar isso aqui, para mexer isso aqui, lei complementar. Beleza? Lei ordinária, não pode. Agora, por exemplo, o imposto de renda. Basta a lei ordinária. Se vier uma lei complementar, porque a lei complementar tem um quórum privilegiado, pode matar? Pode. E se for uma lei complementar e depois vier uma lei ordinária, neste caso aqui, pode? Pode, tá ok. Porque basta a lei ordinária. Não há necessidade de lei complementar, beleza? Lei complementar institui obrigatoriamente imposto sobre grandes fortunas, está nos slides, tá? Empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. O resto é lei ordinária. Uma lei complementar pode tratar de matéria reservada à lei ordinária? Pode, porque o mais não prejudica o menos. Tudo bem? Pode. Só que ela vai ter o quê? Força de lei ordinária. Por isso que uma lei ordinária pode modificar, pode mexer. Principalmente com relação às alíquotas. Olha outra questão. Essa daqui traz... Eu acho que eu vou... Estou me situando, tá, gente? Vou pegar esse. Essa daqui traz o quê? Traz as exceções ao princípio da legalidade. O que acontece? Nós temos a regra. No direito tributário, tudo precisa de norma. Nós estamos no ramo do direito público. Então, você quer instituir um tributo que vai obrigar a gente a pagar, porque quem é que gosta de pagar tributo? Ninguém. Eu gostaria de pagar muito imposto de renda. Ah, isso com certeza, porque significa que eu tenho muita renda. Entendeu? Por quê? Porque é horrível ser isento de imposto de renda, gente. Porque ou você é pobre ou você é doente. Entendeu? Sabe? Tipo assim, meu sonho é ser isento de imposto de renda. Caralho, você é tonto. Entendeu? Meu sonho é pagar 1 milhão por mês de imposto de renda. Tá? Só que eu nunca vou alcançar. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, a regra é o quê? Que precisa de lei. Regra geral, lei ordinária. Contudo, em certas situações, com determinados tributos, o chefe do Poder Executivo sozinho vai poder mexer nas alíquotas. Vai poder aumentar, diminuir, reestabelecer. Mexe por mero decreto. Em quais casos? Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Cuidado que o CID combustível, o decreto só pode o quê? Diminuir e reestabelecer. Aumentar, precisa de lei. Por que disso? Porque a gente precisa de agilidade legislativa. Porque eles possuem, em sua maioria, natureza extrafiscal. A ideia não é arrecadar, apesar que arrecada pra caramba, entendeu? Mas a ideia não é arrecadar, a ideia é mexer na balança comercial. Tá? Na maioria das questões, quando fala nos exceções ao princípio da legalidade, você sempre fica de olho no ITR. Por isso que eu grifei aqui bastante o ITR. Porque ITR não é exceção de nada. ITR não é exceção à anterioridade, não é exceção à legalidade, ITR não é exceção de nada na questão desses princípios. Então, a hora que você visualizar o ITR, você já corta fora, que é o Imposto Territorial Rural. Outra coisa, essa questão da OAB, ela colocou as siglas. Porque a gente decora como? A gente decora mais pelas siglas. Só que, às vezes, tem provas que só escreve, não coloca a sigla. O que você tem que fazer na hora que você está respondendo?
Você colocar a sigla, porque vai ficar muito mais fácil, porque nós somos muito visuais. Então, tá lá, assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majorados por ato do Poder Executivo. Que ato é esse? Decreto, basicamente decreto. Tudo bem? Tá? Sem precisar do Congresso. Seguinte, para criar um tributo, para instituir um tributo, não tem exceção. Precisa de lei. Regra geral, lei ordinária, nas 4 situações, lei complementar. Mas para mexer nessas alíquotas, pode. Então, tá lá, imposto de renda? Não. IOF? Ok, exceção. ITR? Não é exceção. Imposto de importação? Beleza. Imposto de exportação? Pode. Imposto de renda? Não. ITR? Não. Imposto sobre grandes fortunas? Também não. A gente paga imposto sobre grandes fortunas? Será? Né? A gente não paga grandes fortunas, não é por causa da nossa miserabilidade ou porque a gente não tem como valorar, porque ainda não foi criado. Ainda não foi instituído. Projetos de lei tem. De lei complementar tem, para tributar as grandes fortunas. Mas ainda não foi instituído. Precisa do quê? De lei complementar. Se precisa de lei complementar para instituir um imposto sobre grandes fortunas, você acha que o Poder Executivo sozinho, por meio de um decreto, pode mexer nele? Não, está vendo o raciocínio que a gente pode fazer? Tá? Imposto sobre produtos industrializados, o IPI, beleza. IOF, ok. Imposto de importação, beleza. Então, quais são as exceções ao princípio da legalidade? Importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Outras exceções que nós temos. Outras exceções que nós temos é com relação à obrigação acessória. Nós temos 2 tipos de obrigação tributária. A obrigação principal, que é de pagar tributo ou a penalidade, e obrigação acessória, que é de fazer ou não fazer. Ó, eu faço a obrigação acessória de declarar renda, para daí depois eu pagar a obrigação principal, o imposto de renda. Para criar essa obrigação acessória de fazer ou não fazer, não precisa de lei. Pode ser até por portaria, porque basta legislação. Então, não precisa de lei. Tudo bem? Outra situação, para modificar o prazo para pagamento do tributo, também não é necessário lei. Pode ser decreto. Você só está modificando o prazo. Em vez de você pagar dia 15, agora você vai pagar dia 5. Pode ser por decreto? Pode. Não tem problema nenhum. Outra coisa, também não há necessidade de lei, tão somente para atualizar e não aumentar, atualizar a base de cálculo, por exemplo, do IPTU. Não precisa de lei. Tá? Não há essa necessidade. Então, bora. Medida provisória. Aí aqui, gente, ó, eu não vou trazer todas as questões inteiras. Aí eu estou trazendo o que eu chamo de afirmativa de prova. O que acontece? Para você passar em qualquer prova objetiva, o que você tem que fazer? Estudar, lógico. Mas você tem que resolver questão. Você tem que resolver prova. Se você não resolver prova, não adianta você ler trocentas mil doutrinas e assim por diante. Se você não responder prova, fica difícil. Então, tem que responder prova. Tira a prova da internet e vai responder. E aí, qual que é uma das dicas que eu dou? Isso vai servir para quem quiser concurso público lá para frente. As bancas, elas se copiam. Né? A gente não tem aquele jargão, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, o que eu sempre gostei de fazer?
Na época, na década passada, quando eu fui concurseira, logo que eu saí da faculdade, né? Isso é na década passada, quase no século passado. O que eu fazia? É Botox, não parece, né? Mas é Botox, muito Botox. Então, o que acontece, gente? Então, eu sempre fiz essas afirmativas de prova. O que é isso? Eu copio e colo para uma pastinha do Word, porque eu sou muito analfabeta em informática, tá? Muito. Então, o que eu sei é Word. Aí eu abro uma pasta, vamos supor, direito tributário. Aí eu pego o que eu fiz aqui para vocês. As afirmativas, só o que a prova diz que está correto. Copio e colo com todas as disciplinas. Uma semana antes do concurso, você vai ter um catatal disso daí. O que você vai fazer? Você vai só ler essa porra. Ler. De repente vem a questão para você que você fala, nossa, eu nem sei o que é isso, mas é isso. E assina e está certo. Vai por mim. Esse troço funciona. Tá? Só que para isso você tem que responder prova. Então eu trouxe essas afirmativas de prova da OAB para a gente analisar. Então vamos lá, medida provisória. Medida provisória é lei? Não, mas tem força de lei. Força de qual lei? Lei ordinária. Não é? Não é o presidente sozinho, em caso de relevância e urgência, que é discricionário dele, ele pode fazer o que bem dá na telha dele. Por isso que nós somos legislados praticamente todo dia por todos os presidentes que passaram através de medida provisória. Então, tem força de que lei? Lei ordinária. Ou seja, será que algo que tem força de lei ordinária vai poder legislar sobre matéria restrita à lei complementar? Não. Tá? E isso está expresso na Constituição Federal, lá no artigo 62. Desculpa. Ocorre que é o seguinte. Então, você tem que pensar assim. Tributo que pode ser instituído por lei ordinária pode ser regido por meio de medida provisória? Pode. Ah, então, as matérias de lei complementar, medida provisória não pode meter o bedelho. Não pode. Então, medida provisória vai poder instituir o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, os impostos residuais e as contribuições sociais residuais? Não. Por quê? Porque precisa de lei complementar. Se você decora esses 4, Lígia, como é que eu faço para decorar? Eu brinco que eu sou das antigas, eu sou da época de botar na cartolina na frente do vaso. É porque hoje a gente fica cagando olhando o Facebook, o Instagram, né? Ou só eu que faço isso? Não, né? Então, só que aí o que acontece? Na minha época, quando não existia nada disso, a gente colava cartolina para tudo quanto é canto. Então, cola na frente do vaso os trem que você tem que decorar. E esquece a internet e fica lá, fazendo força e olhando para aquele trem, entendeu? Tá? Dá certo também. Então, vamos lá. Ai, que nojo. O que foi? Aqui é corrido. Elas não sabem de nada, né? Não sabe, né? Tô comedida aqui ainda. Então, vamos lá, gente. É porque é sábado, tem que dar uma risadinha, né? Vamos. Não, vai se fuder, cara. Domingo de manhã, não. Aí já é demais. Então, vamos lá. Então, medida provisória pode versar sobre lei ordinária. A alíquota não precisa de lei complementar. Daqui a pouco a gente vai olhar o 146 da Constituição e aí vocês vão ver. A alíquota pode lei, basta lei ordinária. A alíquota não precisa de lei complementar, diferente da base de cálculo. A base de cálculo para a norma geral precisa de lei complementar. Tudo bem? A alíquota não. Então, aqui, medida provisória que o texto estava pedindo, estava falando sobre o quê? Sobre ela legislar de alíquotas. Não viola o princípio da legalidade. E só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente à data da sua conversão em lei. Então, precisa respeitar o princípio da anterioridade? Precisa.
Nossa, mas não é relevância e urgência? Pois é. Só que também aí entra nas exceções do princípio da anterioridade. Que é a porra do princípio da anterioridade, né? Nós não podemos ser pegos de surpresa. A gente tem que ter um prazo para respirar sobre a nova carga tributária. Tá? Não dá para eu falar da planilha de Emerson aqui. Depois, no intervalo, a gente pode rir sobre isso. Mas o que acontece? A gente precisa, as empresas precisam se adaptar à nova tributação. Então, quando que vai ter eficácia, regra geral, a nova lei que aumentou ou instituiu o tributo, que instituiu ou aumentou? Próximo exercício financeiro, 1º de janeiro do outro ano. Tendo que ter, no mínimo, 90 dias. A gente tem que ter um prazo mínimo de 90 dias. Beleza? Para a gente não ser pego de surpresa. A medida provisória também tem que respeitar isso. Salvo nos casos das exceções ao princípio da anterioridade. Novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação. Nós também temos o princípio da irretroatividade. O que fala esse princípio? Primeiro, eu tenho que ter lei para depois eu ter o fato gerador. Tem que ir para frente. Porque a vida não pode ir para trás, né? A gente sempre tem que andar para frente, né? Fato gerador e lei não pode. É igual, eu não entendo porra nenhuma de penal. Odeio penal. Estudei só no século passado, quando eu fiz faculdade. Foi no século passado mesmo. Entendeu? Depois, nunca mais. Depois que eu passei na OAB, nunca mais peguei nessa porra. Mas eu sei que prostituição não é crime. Prostituição é crime? Não. E eu não vejo problema nenhum em você fazer o caixa 2 se você gosta do métier. Você gosta de dar? Cobra. Se você gosta de sair dando, não tem problema. Usa camisinha, lavou, tá novo. Não tem problema nenhum. É verdade, não tem problema nenhum. Só que, o que eu fico indignada é assim, dá para um hoje, um para amanhã, outro para outro dia e ainda racha um motel. Vai tomar no cu, gente. Pelo amor de Deus, se valoriza. Não, isso é o fim da picada. Gosta, não tem problema nenhum. O X da questão é, imagine que, né, você está lá no métier, papapá, vem a lei e fala que é crime. Você vai ser penalizada pela sua danação aqui de trás? Não, só dali para frente. No tributário é praticamente a mesma coisa. Tudo bem? Só que aí nós temos exceções ao princípio da irretroatividade. E uma delas é com relação à multa. Gente, tributo, eu não vou aplicar a lei mais benéfica para o tributo. Eu aplico a lei com eficácia naquele momento. Pouco importa se ela aumentou ou se ela diminuiu. Tudo bem? Agora, a lei, eu aplico a mais benéfica para a multa, porque multa não é tributo, multa é sanção, é pena. Aí eu vou para o penal. Sabe? Aí eu faço uma, entre aspas, analogia com o penal. Só que, detalhe, não pode ter ato definitivamente julgado. E outra exceção que nós temos é com relação a procedimentos administrativos, leis de processo administrativo e de fiscalização. A gente não tem o novo Código de Processo Civil? Temos, né? Nossa, professora, mas ele é de 2015, você ainda fala novo? Gente, eu estudei pelo Código Civil de 16. Formei, entrou a porra do novo código. Imagina, eu fiz a faculdade inteira por um código, eu formo, entro no novo código. Ou seja, até hoje eu falo novo Código Civil. Eu falo, fazer o quê? É vício, né? Aí o que acontece? Eu cuido, eu tenho execuções fiscais que eu cuido, que elas foram propostas em 1999. Veio o novo CPC, trazendo a maravilha da suspensão dos prazos em final de semana. Ô, cara, fora de brincadeira. Eu quase gozei quando eu vi aquele trem. Pensa num computar prazo de final de semana quando o prazo já está correndo. Isso é lindo demais. Né? Eu chorei de emoção. Aí, o que acontece? Isso se aplica aos novos atos nesses meus processos antigos? Sim.
E aqui no direito tributário, na esfera administrativa, que é um procedimento também. Se mudar o procedimento administrativo, mudar os prazos, e aí? Também vai ser aplicado? Vai. O exemplo que nós temos, que o Estado de Mato Grosso ele foi revolucionário. Sabe o recesso forense, as férias lá que a gente tem do dia 20 ao dia 6, né, para o advogado? Pois é, eu sempre me fudia. Porque eu milito muito na esfera administrativa e os prazos administrativos não tinham isso. Agora, aqui no Estado de Mato Grosso, tem. E aí, os meus processos antigos? Vai chegar, final do ano, vai suspender? Vai. Então, aplica-se imediatamente, é o que está falando aqui. Custas judiciais e os emolumentos cartorários. Vamos lá. Vocês prestaram atenção que eu fico falando tributo, né? Eu não fico falando imposto aqui, não é? Eu não fico falando, os impostos, não. Pois então. Nossa, vai ser bom para o meu tchauzinho isso daqui. O que acontece? Ó, nós temos 5 tributos, tá? 5 tributos. Tributos é gênero. Que nós temos 5 espécies. Impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Nós temos 5 espécies tributárias. Eu odeio futebol. Odeio, verdade. Odeio, com todas as minhas forças. E eu odeio a seleção brasileira. Não gosto. Sempre torço para o Neymar quebrar a perna. Porque eu sou do mal. Quem me conhece sabe. Eu sou do mal. Então, o que acontece? E eu sempre rezo para não ganhar a Copa do Mundo de novo. Eu sou mesmo. O que acontece, gente? Quantas vezes nós somos campeões do mundo? 5. Então, nós somos pentacampeões. Se ganhar, fode com o meu exemplo. Tá? Quantos tributos nós temos? 5. Então, como que é o nome dessa classificação? Penta, 5, igual da Copa. Não são 5 partes? Pentapartida, pentapartidite. Beleza? Tá? Então, lembra da Copa do Mundo. Tá? O que acontece? Então, nós temos o quê? As taxas aqui dentro. As custas que a gente paga para ir para a justiça. Eu sei que vocês estão acostumados com justiça gratuita, lá da época, lá dos núcleos de vocês, né? Pois é. Só que muita gente paga, tá? E é caro. Bota caro nisso. Aquilo é tributo. Da espécie taxa. É uma taxa de serviço. Então, precisa de lei? Precisa de lei. Tem natureza jurídica de taxa. Sendo assim, o provimento da Corregedoria Geral deve respeitar os princípios da legalidade, anterioridade do exercício e 90º. Então, tem que respeitar os princípios constitucionais tributários. Quer ver o que tem natureza de taxa também? As custas de cartório lá. Você vai reconhecer uma firma, aquilo tem natureza de taxa. Tudo bem? Aquilo é tributo, é taxa. Precisa respeitar os princípios constitucionais tributários. Aqui está a exceção ao princípio da legalidade, da irretroatividade. Eu trouxe por quê? Ele escrito. E depois eu quero que vocês deem, eu não vou ficar lendo artigo aqui, mas eu quero que depois vocês deem uma atenção. Porque a FGV, nas provas dela, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, ela adora isso daqui. Tá? Ela adora. Então, eu quero que vocês leiam e deem uma atenção especial ao 106. Tá? Beleza. Ó, nós temos a súmula vinculante 50, que ela fala o quê? Que não há necessidade de respeitar o princípio da anterioridade quando modifica-se o prazo para pagamento de tributo.
ela não fala da legalidade, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Mudou o prazo de pagamento, só o prazo para pagamento. Se mudou o prazo para pagamento, não está criando tributo. Mudou o prazo para pagamento, não está aumentando o tributo. Você sabe que vai ter que pagar. Se antecipar ou postergar, você sabe que você tem que pagar, você tem que provisionar isso na sua planilha familiar, né? Então, o que acontece? Modificação de prazo para pagamento imediato. Não respeita o princípio da anterioridade e não respeita o princípio da legalidade. Não precisa de lei e não precisa respeitar o próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Tá? E aí nós temos a súmula 112, que eu vou explicar ela aqui rapidinho, porque eu acho ela muito importante. Ó, que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso. Pense o seguinte, fulano morreu em 2010, tá? Fulano morreu em 2010 e deixou muito patrimônio. Em 2010, a lei do ITCMD aqui do estado de Mato Grosso falava que a alíquota máxima era de 4%. Tudo bem? E aí está uma briga desgraçada, porque tem melequentinho no meio, tem que trazer Ministério Público, os parentes, vai lá para o processo de inventário. Agora, em 2019, é que vai encerrar o inventário, que vai fazer a partilha. É agora que o juiz fala, escuta, recolha essa porra aí, comprove no processo para encerrar essa bagaça. Só que hoje, essa alíquota, ela é de 8%. Qual a alíquota que vai incidir? 4 ou 8? Hã? 4. Por quê? Cuidado. Cuidado. Por que a mais benéfica? Não. Não é porque é a mais benéfica. Quer ver? Ó. Se fosse o oposto. 8, 4. Qual queria ser aplicada? 8. Porque eu aplico a lei com eficácia no momento da ocorrência do fato gerador. Quando que ocorreu o fato gerador aqui? 2010, com a morte. Porque isso vocês aprenderam lá no direito civil. O que acontece? Quando que transfere a propriedade dos bens? Na abertura da sucessão, que ocorre com a morte. Isso daqui é uma decisão meramente declarativa, declaratória. Ela não constitui nada. O direito foi constituído aqui. A transmissão ocorreu aqui. Então, o fato gerador foi aqui. Beleza? Tá? Ah, eu não sei nada de tributário, eu odeio tributário. Aquela monte de coisa, aquele preconceito com a gente, achando que você tem que fazer conta. Eu não sei fazer conta, então eu não gosto. Não se preocupe, eu não sei a tabuada. Verdade, não sei, juro, não sei. Eu não preciso calcular nada, preciso saber se a porra da lei é legal, constitucional ou não. Não tem que calcular tributo, não sou contador. E nem o contador faz mais isso, tem 300 mil programas que calculam tributo, né? Não há necessidade. Então, o que acontece? Aí, eu não sei nada. Só que aqui no direito tributário, nós não podemos mudar os conceitos lá do direito privado. Então, se eu sei civil, eu sei o direito privado, eu consigo muitas vezes responder a questão por saber o direito privado. Então, ó, e pelas palavras, que aí é questão de interpretação. Imposto de transmissão. Então, o fato gerador é a transmissão do bem em razão da morte. Ah, civil eu domino, eu sei tudo de civil. E eu sei que transfere com a morte. Então, o fato gerador ocorre na morte. Beleza? Tudo bem? Então, vamos. Tributos em espécie, igual eu falei para vocês. O que acontece?
Eu preciso estudar e eu não tenho muito tempo. Qual dos tributos? Eu não consigo, né, estudar os 5 tributos. Qual eu escolho para estudar a taxa? As bancas amam taxa, tá? Taxa, nós temos 2 tipos de taxa. Nós temos a taxa de polícia e a taxa de serviço. A taxa de polícia não é da polícia, é de polícia. Não é para pagar PM, Polícia Civil, Cará 4. Não é para isso. É para quê? Para fiscalização. Tá? Olha que louco, você paga para você ser fiscalizado e o fiscal fuder com a sua vida. É louco isso, né? Aí você paga uma taxa para ser fiscalizado, mas reza para nenhum fiscal nunca aparecer na sua empresa. Né? É louco, mas você paga. Então, a taxa de polícia está atrelada ao poder de polícia da administração pública. E a taxa de serviço? Para ser uma taxa de serviço, há necessidade que esse serviço seja específico e divisível. Quem aqui paga taxa de iluminação pública, levanta a mão. Quem aqui paga, levanta a mão. Quem não paga? Eu não pago. Por quê? Qual o mistério? Eu pago, todos nós pagamos, contribuição de iluminação pública. Vai tomar no cu, Lígia. Todo mundo paga, mas coloca lá a taxa na hora da prova, você vai ver se você não se fode. Entendeu? Então, o que nós pagamos é contribuição de iluminação pública. Artigo 149A da Constituição. Só quem tem essa competência? Apenas os municípios e o Distrito Federal. Estado não pode e União também não pode. Tudo bem? Outra coisa. Tá, mas por que não é taxa? Vem cá. A iluminação pública, ela vai servir só para quem está pagando, entre aspas, essa taxa? Ou o ET de Varginha vai se usufruir da iluminação pública se ele estiver passando por aqui? Até o ET. Então, não pode ser taxa. Porque taxa tem que ser um serviço público específico e divisível. E eu tenho que saber que quem vai utilizar essa taxa é quem está pagando, não outra pessoa. Você vai lá no cartório pedir para reconhecer firma. Vai reconhecer firma do ET de Varginha se ele não pagar? Não, só de você. Então, é bem isso, é bem tosco mesmo. Na hora que você for ver se é divisível ou indivisível, você pergunta para a prova. E aí, o ET de Varginha não paga. Mas ele vai usufruir? Se a prova te responder que ele vai usufruir, isso não pode ser uma taxa. Tudo bem? E o que mais cobra é a taxa de coleta domiciliar de lixo. A taxa, entre aspas, do lixeiro que passa na sua casa cobrando. Recolhendo o lixo. Tudo bem? Taxa para limpar a praça não pode. Não pode existir taxa para limpeza de logradouros públicos. É assim que vem nas provas, logradouros públicos. O que é isso? É a rua, é a praça. Vamos lá. O ET de Varginha vai usufruir da praça limpa? Vai. Então, isso é para tudo, não é divisível, não é um serviço divisível. O ET de Varginha não tem casa, né? Então, ele não vai recolher o lixo de uma casa que ele não tem. Tudo bem? Só que esses serviços específicos de divisíveis, você não precisa usufruir ele efetivamente. Pode ser posto só de forma potencial. Quer ver um exemplo? Como que costuma vir essas taxas no Brasil, principalmente lá em São Paulo? Eles calculam pela metragem do imóvel. Presume assim, que quanto maior a sua casa, mais você produz lixo. Ou, na realidade, quanto maior a sua casa, mais dinheiro você tem. Então, né, entre aspas, capacidade... é ridículo, capacidade contributiva é ridícula, essa fundamentação. Eu moro num condomínio de casas todas iguais. Eu só fico em casa no final de semana.
Eu saio de casa todo dia, às 7 horas da manhã, e chego lá pelas 10, 10 e meia da noite, praticamente todo dia. Eu como na rua. A minha geladeira é igual de quando eu estudava. Você abre ela, só tem água e cerveja. Mas e a Alice, professora? Eu tenho uma filha de 5 anos. A Alice não fica em casa. Só vem de final de semana e eu taco papinha até hoje nela e todinho, e bolacha recheada. Não tem comida lá em casa. Então, eu produzo lixo? Não. Certo? E a minha vizinha da frente, que tem a casa igualzinha a minha, produz lixo pra caralho, gente. Mora, tipo, trilhões de gente naquela casa. E é café da almoço, janta e tá, é saco de lixo, saco de lixo, saco de lixo. Se fosse instituída a taxa aqui, em Cuiabá, nos mesmos moldes de São Paulo, a minha vizinha e eu pagaríamos o mesmo valor. Por quê? Porque eu não preciso utilizar de forma efetiva. Basta o quê? Está lá à disposição? Eu não utilizo porque eu não quero, mas está lá. Problema meu. E é justamente essa questão. Olha o que ela fala. Só que de um jeito mais bonitinho, né? José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação de lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, nossa, esse José deve ser chato pra caralho, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo, proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca desse cenário, assinale a correta. E aí, José está certo? Não, o serviço está lá. Ele não usa porque ele não quer. Então, não precisa ser a utilização efetiva, basta ser potencial. Por isso, dessa resposta. A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à sua disposição. Tudo bem? Tá? Então, não precisa. E aí eu trouxe aqui as súmulas principais com relação a isso. Professora, não pode a taxa ter a mesma base de cálculo de um imposto. Realmente, não pode. Não pode, por exemplo, você vai pagar X% sobre o valor venal para essa taxa. Não pode, porque isso dá o quê? Isso dá bis in idem. Beleza? Não pode. E nem também pode utilizar o valor da empresa, do contrato social da empresa. Também não pode. Mas o STF já decidiu que usar um elemento ou alguns elementos da base de cálculo não tem problema nenhum. Pode ser. Então, quando utiliza a metragem do imóvel, isso não é a base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do IPTU é o valor venal. Para se chegar ao valor venal, eu utilizo o quê? Também a metragem, mas não só a metragem. Tá? E aqui, ó, serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, e sim por contribuição de iluminação pública. E a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola a Constituição Federal. Então, não pode cobrar matrícula de universidade pública. Contribuição de melhoria. O que acontece? O Parque Mãe Bonifácio é legal? Diz que é, né? Eu não gosto. Porque eu não gosto de fazer exercício. E eu não aguento aquelas crianças tudo correndo lá. Então, eu raramente levo a Alice. Quem leva é Emerson. Hoje ele foi com a Alice no parque. E eu fiquei dormindo em casa. Tem que ser pai, né, não? Então, o que acontece? Mas com que dinheiro foi feito o Parque Mãe Bonifácio? Com o dinheiro de todos nós. Porque todos nós pagamos tributo. Certo? Com todos. Só que pensa nos imóveis em torno do Parque Mãe Bonifácio. Valorizou? Valorizou. E quem pagou por essa valorização? Todos nós. Porque essa valorização veio do quê?
de uma obra pública paga por todos. Então, para eu falar em contribuição de melhoria, eu preciso de obra pública. Obra pública. Mais valorização do imóvel. Construir um presídio no fundo da sua casa. Desvalorizou. É obra pública? É. Ai, gente, eu moro perto do Shopping Novo. É. Diz que valorizou minha casa. E aí, vão poder cobrar a contribuição de melhoria? Porque é obra privada. Vocês entenderam? Então, precisa do quê? Obrigatoriamente obra pública, mais valorização. E detalhe, melhoramento não é obra pública. Então, por exemplo, asfaltou, você mora numa rua de terra, asfaltou. Obra pública? Obra pública. Contribuição de melhoria? Beleza. Mas lá está cheio de buraco. Como Cuiabá inteiro. Está cheio de buraco. Só veio lá e jogou aquele pichezinho vagabundo e recapiou. Recapiou. Isso é obra pública? Não é. É melhoramento. Você entendeu? Então, não cabe contribuição de melhoria em mero melhoramento. Outra coisa da contribuição de melhoria, nós temos que respeitar limites. Limite individual e o limite total. Então, por exemplo, aqui está o parque, né? E aqui está os imóveis. Esse parque custou, sei lá, 30 milhões. Sei lá, 30 milhões. Eu não posso ratear esses 30 milhões. Se essa casa valorizou 1.000, só pode cobrar 1.000 dela. Se essa casa valorizou 20 mil, vai poder cobrar até 20, em tese. Beleza? Só que tem que respeitar o quê? O limite do valor total da obra. Se somado tudo isso aqui der 40 milhões, não pode. Então, tem que respeitar o limite individual de cada um e tem que respeitar o limite total. Por isso que isso daqui, na prática, não é instituído, porque ela é muito difícil. E toda vez que algum município, por exemplo, resolve instituir, tem alguma ilegalidade. E para criar, precisa de lei. A obra, quem gastou o dinheiro foi o município. Quem que vai cobrar? O município. Se é o Estado, quem que vai cobrar? O Estado. Já abro para você, aguenta aí. Tá? Deixa eu só terminar que aí eu abro. Tá lá. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Você está vendo que você não tem que ficar pensando, mas plantar árvore é obra ou não é obra? Será que é obra ou não é obra? Gente, para de botar pelo em ovo. Vocês têm mania de achar que a prova é cheia de pegadinha. Nem sempre. O que falou? Realizou obras. Ponto. Você não tem que entrar na celeuma se isso é melhoramento ou não é. A porra da questão já está falando que é obra. Pega isso como uma verdade, pronto, acabou. Tá? Não fica divagando. Beleza. Em decorrência de houve valorização. Então, o que eu tenho? Obra pública mais valorização. Cabe contribuição de melhoria? Cabe. Quem que fez isso daqui? Município. É inválido, pois deveria ser instituído pelo Estado. Quem que fez? Quem gastou o dinheiro? Município. É válida porque foi instituída para fazer face ao custo da obra pública, da qual decorre a valorização imobiliária. Independentemente da valorização dos imóveis ou coisa parecida, não, tem que respeitar o limite individual e o limite total. Beleza? Tá? Fala, amor. Você não? Você, não, tanto é que sua casa não valorizou. Está vendo que eu tenho que respeitar o limite individual? Sua casa não
ou zero? Quanto você tem que pagar? Zero. Tá? Só vai pagar quem, lógico, sofreu, entre aspas, ganhou a valorização. Aí, por isso que a contribuição de melhoria é um tributo vinculado. Porque nós temos tributos vinculados e tributos não vinculados. Por exemplo, o imposto é tributo não vinculado. A gente paga os impostos, os 12 impostos, que são 13 ao todo, mas o imposto sobre grandes fortunas não foi instituído, então nós pagamos na prática 12 impostos que não é para determinada situação. A gente tem aquela falácia assim, ó, que eu pago meu IPVA e as estradas estão um lixo. Você não paga o IPVA para as estradas. Não paga. Ai, como não? Não, você paga para manter saúde, para manter toda a máquina pública. Ele tem caráter contributivo. Já a contribuição de melhoria e a taxa tem caráter retributivo, são vinculados. Tá? Você paga, eu gosto muito de usar da certidão, você paga para tirar a certidão e tem que te dar a certidão. É mais ou menos igual antigamente tinha lá no Zorra Total, aquela mulher que falava, estou pagando, tem que me dar a contraprestação. Então, só se valorizar o imóvel específico, senão não. Tá lá. Anuidade de conselho. CRM, CRA, todas essas coisas. Qual a natureza jurídica dessas contribuições, dessas anuidades? Tributo. Contribuição. Beleza? Natureza jurídica de tributo, espécie, contribuição. Só que detalhe, a anuidade da OAB não é considerada tributo, tá, gente? Então, não tem que respeitar os princípios tributários? Não. Então, se tem natureza tributária, é como se fosse o governo cobrando, um ente tributante tipo Estado, município, tal, cobrando? Tem que inscrever em dívida ativa? Tem. E promove a execução fiscal? Sim. Então, inscrever o débito em dívida ativa de natureza tributária, depois promover a competente ação de execução fiscal. Tudo bem? Então, é como se você estivesse devendo um imposto de renda. Tá? Então, natureza tributária segue isso. Iluminação pública, pode o Estado? Não, só o município. Competência tributária. Gente, a nossa Constituição em matéria tributária ela é maravilhosa. Ela é linda, tá? Tanto é que lá o artigo 150 é cláusula pétrea. O povo está falando em reforma, aí tem uns caras aí que estão falando que pode essas reformas, eu acho elas todas inconstitucionais. Mas tudo bem, né? Mais para frente a gente decide. Mas o que acontece? A nossa questão da competência tributária, ela é sagrada. Quando que você pode falar que você tem independência dos seus pais? Quando você paga suas contas. Você pode estar 40 anos, morar na casa do pai, você vai ter horário para chegar em casa se eles mandar. Vai, eu tenho uma amiga que tem 40 anos, mora com os pais, dependendo dos pais. Os pais dão hora para ela chegar da balada. Tá certo ou errado eles? Tá certo. Então, a gente só tem a verdadeira autonomia e independência se a gente tiver dinheiro. Nosso dinheiro próprio. Senão, não. Tá? Beleza. A gente não tem o pacto federativo? Os entes não têm autonomia? O município não tem sua autonomia? O Estado não tem sua autonomia? A União não tem sua autonomia? Só que, para eles terem essa autonomia, eles têm que ter o dinheiro próprio. Por isso que eles têm a competência própria deles. Por isso que o município tem lá a competência para instituir
IPTU, ISS, ITBI. O Estado tem a competência do ICMS, do ITCMD e do IPVA. Esse dinheiro é deles, ninguém pode meter o bedelho. Tudo bem? Sob pena do quê? De ficar à mercê da União, e isso é muito perigoso. O que acontece? Nessa situação, a Constituição estabelece quais entes terão competência. E essa competência ela é facultativa. Como assim? Uai, o ente não é obrigado a criar o tributo. Tanto é que a União nunca criou o imposto sobre grandes fortunas. A gente não tem hoje nenhum empréstimo compulsório. Mesmo tendo valorização de imóveis, os entes não criam, na prática, contribuição de melhoria. Então, é obrigada a criar tributo? Não. Tá? Determinados tributos levam uma sanção lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, fora isso, não é obrigado. E essa competência é a competência de legislar. É a competência de criar e de mexer nesse tributo. Certo? É para isso. Essa competência de legislar, ela é indelegável, irrenunciável, tudo bem? E intransferível. O ente não pode falar assim, a União não pode falar assim, eu não quero mexer com o imposto sobre grandes fortunas, porque isso aí vai dar treta. Só não mexe por isso, porque dá treta, vai dar treta. Então, o município toma por você, se você quiser instituir, fica à vontade. Não pode. Competência tributária indelegável, mas capacidade tributária ativa, que é só a capacidade de arrecadar e fiscalizar, ela pode ser delegada. Isso pode. Que é o que ocorre com o ITR e o município. Então, eu tenho lá a propriedade rural, naquele município. De quem é a competência para o ITR? Da União, beleza? Se o município não falar nada, não escolher, não optar pela capacidade tributária ativa, ele recebe 50%. Agora, você falar, União, deixa comigo que eu tomo conta dessa porra. Pode deixar que eu domino essa bagaça. Você me dá o 100%? Dou. O município pode criar lei própria para o ITR deles? O município pode aumentar a alíquota base de cálculo, trazer isenções? Não. O município só tem a capacidade tributária ativa. A capacidade tão somente de arrecadar e fiscalizar, de cobrar. Agora, não tem competência. Não pode mexer na lei do ITR. Beleza? Competência indelegável. Capacidade tributária ativa pode ser delegada. E a hora que mudar de ideia, pega de volta. Tá? Isso aí pode ser revogado. Por isso que está aqui, ó. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. A capacidade tributária ativa, realizar atos de fiscalização e arrecadação, está vendo que não está falando de legislar aqui? É delegável. Beleza? Tá certinho. Isso daqui é muito interessante. E assim, o exemplo que nós temos é o do IPVA. Tá? Na prática, é o IPVA. O que acontece? Ó, pirâmide de Kelsen. Lembra da pirâmide de Kelsen? Eu utilizo ela todo dia. Pirâmide de Kelsen do ICMS do Estado de Mato Grosso. Vamos lá. Constituição Federal. Artigo 155. Aí eu tenho a lei complementar, a norma geral, a norma nacional, que é a Lei Candir. Já ouviram falar? Está na moda, super na moda, que é a 87. Aí eu tenho a lei de Mato Grosso, que criou o ICMS, que é a 7.098 de 98.
E aí eu tenho o regulamento do ICMS, que é um decreto de 2014. E aí eu tenho portaria e assim por diante. A portaria tem que respeitar o decreto. O decreto tem que respeitar a lei interna. Essa lei tem que respeitar a lei complementar, a lei Candir. Todos os estados têm que respeitar a lei Candir. E a lei Candir tem que respeitar a Constituição Federal. Como que é isso do IPVA? É assim, ó. Constituição Federal, lei complementar não existe. Não existe a norma nacional, a norma geral, a lei complementar, que todos os estados têm que pedir bênção. Não existe, no caso do IPVA. Aí eu tenho a lei de Mato Grosso, que como eu não mexo com o IPVA, que isso é coisa de pobre, o IPVA é muito barato, não me dá dinheiro, então não quero saber. Então eu não sei ela, né, de cor, só sei a do ICMS, que ICMS dá dinheiro. Aí eu vai ter o regulamento do IPVA, que eu também nunca nem vi, não quero nem saber dessa porra. Brincadeira, eu conheço. E aí assim por diante. Não existe isso daqui. E aí pode ter o IPVA sem ter a lei complementar? Pode. Artigo 24 da Constituição Federal, que fala que cabe à União criar a lei complementar de normas gerais em matéria de direito tributário. Só que se não criar, o que vai acontecer? Cada ente vai ter sua competência subsidiária, vamos pensar assim, suplementar plena. E detalhe, ó. Então tá lá. Eu tenho a lei de Mato Grosso com relação ao IPVA. Aí vem uma lei complementar, aí cria-se a norma geral. O que acontece com essa daqui no que for contrário? O que vai acontecer com essa lei interna no que for contrário? Não revoga. Suspende. Cuidado. Suspende. No que for contrário, fica suspensa, fica dormindo. Porque se vier depois uma nova lei complementar que revogar essa daqui, essa volta a valer. Por quê? Não temos regra geral a repristinação do Brasil. Se revogar, você teria que criar uma lei nova. Por quê? Porque a lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Trava a língua, faz isso com as crias se você estiver em casa. Vamos lá, Alice. A lei que revoga a lei revogadora não faz surgir a lei anteriormente revogada. Tá? Então, suspende. Beleza? Então, vamos. O artigo 146, inciso 3º-A da Constituição, estabelece que lei complementar deve trazer a definição de fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. É aqui que é o X da questão. A gente viu, medida provisória pode falar de alíquota? Pode. Medida provisória, a lei complementar trouxe alíquota, depois veio uma lei ordinária, tá certo? Tá. Porque a alíquota basta a lei ordinária. Já, ó, precisa de lei complementar para trazer a regra geral de fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Isso aqui é o texto da Constituição. Tem alíquota ali? Não tem. E não é sujeito passivo, é contribuinte. Ou seja, alíquota basta a lei ordinária. Responsabilidade tributária, responsável tributário, para criar uma nova responsabilidade tributária, basta a lei ordinária. Precisa de lei complementar para fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Alíquota não, responsabilidade, responsável não. Basta a lei ordinária. Caso não exista lei complementar prevendo tais definições relativamente aos impostos estaduais, não é o exemplo aqui? Né?
Os estados, tais definições, os estados podem instituir e cobrar seus impostos. A gente não paga o IPVA? Paga. Pois possui competência legislativa plena, até que lei complementar venha a ser editada. E aí você pode complementar aí. Se for editada, o que acontece com a lei anterior? Suspende no que for contrário. Beleza? Suspende. Isso está escrito expressamente no 24 da Constituição Federal. E esse 24 aqui pode cair na matéria de direito penal, viu? Porque ele é penitenciário também. Ele fala lá das cadeias. Não é só tributário. Agora, se tem coisa que a FGV ama, mas ama, é competência residual. Cara, eu não sei qual que é o fetiche dela com esse troço. Eu não entendo, tá? Não entendo. Agora a moda é ser fitness, né? Odeio. Aí eu tenho umas amigas que diz que corre. Chega no final da maratona, tá lá, linda, bela e formosa. Mentira. Foi lá, tirou foto e postou no Facebook. Entendeu? E a moda agora é o quê? Andar de bicicleta. Não é? Andar de bicicleta. Pá. Tem gente aqui que gosta de andar de bicicleta? Não? Anda de bicicleta no meio da rua. Gente, tem umas bicicletas dessas daí que são uma fortuna, não são? Tem. É mais caro que carro. Tem. Esses dias atrás eu estava numa loja, ali, Alice, olha, mamãe, que bonita essa bicicleta. Eu, ai, bonita. Sai de perto aí, menina. Sai de perto desse negócio. Que Deus o livre se riscasse a porra daquela bicicleta, entendeu? Eu ia ter que dar aula todo final de semana. Ai, credo e cruz. O que acontece? Só que paga-se imposto sobre a propriedade da bicicleta? Não. Por que não paga? Porque não existe. Mas poderia pagar? Sim. Somente a União, por meio de uma lei complementar, pode criar um imposto diferente do já existente. Não pode ser os mesmos que existem, sob pena de bis in idem ou bitributação. Não pode. Tá? Tem que ser diferente. Somente a União, por meio de lei complementar, através da sua competência residual, pode criar um novo imposto ou uma nova contribuição diferente do já existente. Então, se o presidente surtar, está gravando, né? Se o presidente surtar, ele pode, entre aspas, a União, eu estou falando desde que passa pelo Congresso, tudo certinho, criar o imposto sobre a propriedade da bicicleta? Pode. O, entre aspas, IPVA da bicicleta não é IPVA da bicicleta. O Estado não pode, o município não pode. Só quem tem competência residual é a União. Só ela pode. A União criou um novo imposto, não previsto na Constituição, mediante lei complementar, sobre a propriedade de veículos de duas rodas não motorizados. O que é isso? Bicicleta. Que adota fato gerador e base de cálculo diferente dos demais discriminados na Constituição. Nessa situação, a União terá feito uso da competência residual. Tá? Residual. O Estado não pode. Tá? A nova contribuição só por lei complementar. Então, falou em novo. Algo que não existe competência pré-definida na Constituição, somente a União, lei complementar. Beleza? Assim, eu estou apostando muito. Eu vou abrir um parênteses aqui, mas eu estou apostando muito nos tributos de guerra. Tá? Eu estou apostando muito que provavelmente vai cair os tributos de guerra. Por causa de toda essa onda aí de Venezuela, tal, aquela coisa toda. Se a gente entrar em guerra, quantos tributos nós temos? 2. Em
empréstimo compulsório para guerra externa, o sua eminência, a guerra civil não pode. Tá? Empréstimo compulsório precisa de lei complementar. Lei complementar. Tudo bem? E aí nós temos os impostos extraordinários de guerra. Que basta a lei ordinária. Então, pode ser por meio de medida provisória? Pode. Ai, papai, meu sonho é ser Rambo, eu quero guerra. Pode deixar, eu vou fazer uma medida provisória e arrecadar o dinheiro para a guerra. E são impostos. E é uma exceção ao bis in idem e à bitributação. Significa o quê? Que nós vamos ter que pagar o imposto de renda e o imposto de renda de guerra? Sim. O IPVA para o Estado e o IPVA de guerra? Sim. Se quiser, sim. Se a União quiser, sim. O IPTU e o IPTU de guerra para a União? Sim. Quer dizer que pode dobrar os impostos? Podem. E ainda criar sobre a bicicleta de guerra? Pode. Sobre o sonho? Pode. Tudo bem? Então, impostos extraordinários de guerra, lei ordinária. Empréstimo compulsório de guerra, lei complementar. E ambos são exceções à anterioridade. Não precisa respeitar o próximo exercício e não precisa respeitar os 90 dias. Publicou a lei, falou que ela entra em vigor na data da sua publicação, imediatamente. Só os impostos. Por que que o empréstimo não pode ser por medida provisória? Porque o empréstimo é lei complementar. Tá? Esse do território é legal. Vamos lá. Vou explicar e depois a gente vê. Nós temos território hoje no Brasil? Não, isso mesmo. Salvo engano, Roraima foi um território no passado. Fernando de Noronha também foi um território, beleza? A quem pertence o território? À União, beleza? Aqui também? Aqui também, a União. Então, é o seguinte, não é um Estado, né? Quem vai criar o IPVA? A União. A União vai ter competência para o IPVA, para o ICMS e para o ITCMD, que são dos estados. Vamos lá. Tem estado aqui? Não. Então, a União cria o IPVA, o ICMS e o ITCMD. Certo? Só que aqui é grande, né? Será que eu tenho o município A, o município B e o município C, por exemplo? Tenho. Tenho. Tá? Tem. Pode ter? Pode. Se eu tenho município, quem vai criar o IPTU? O município. Então, o município A que vai criar o IPTU, o ISS e o ITBI, Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. ITCMD são bens, móveis ou imóveis. ITBI do município, imóvel. Tá? Aqui a gente tem município? Não. Então, neste caso, a União também vai ter competência para criar o IPVA, IPTU, o ISS e o ITBI. Beleza? Tudo bem? Então,
Ou seja, em território, a União tem competência para os tributos estaduais. E se não for dividido em município, também os municipais. Agora, se tiver município, o município que tem autonomia para criar, para instituir, para mexer. Admita que, em 2016, foi criado um território federal no Brasil, dividido em município. Então, é Roraima ou Fernando de Noronha? Roraima. Entendeu? Roraima. Neste caso é Roraima. Por quê? Porque ele é dividido em município. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para o pagamento do IPTU de seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora. Levando em conta a situação descrita, assinale a correta. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Por quê? Porque ele é dividido em município. Se ele é dividido em município, a União não tem competência. Tá? Agora, chegou as duas cobranças. Né? Ocorreu o quê? Uma bitributação. Dois entes diferentes sobre o mesmo fato gerador, não foi isso? Bitributação. O que Joaquim tem que fazer? Não dá mais trabalho? Né? Sim. Quando você está em dúvida em quem você vai pagar, qual a ação adequada? Consignação em pagamento. Então, a OAB pode pegar isso daqui, essa mesma questão, já deve ter caído. Já deve ter caído. Ou seja, aqui nesse caso, para resolver isso, qual é a peça adequada? Consignação em pagamento. Qual vai ser a justiça adequada? Justiça. Federal ou estadual? Federal. Por quê? Porque quem que vai responder? A União e o município. Se eu tenho a União, Justiça Federal, artigo 109 da Constituição Federal. Beleza? Só para deixar... É assim, ó. Isso aqui. Vamos supor... Não, vamos supor não, funciona da seguinte maneira. Eu sou empregada lá do Univac, certo? Eu podia falar Univac aqui? Será? Saiu. Sei lá, né? Eu não gosto, nunca tive vontade de ser Xuxa. Para ter esse trem aqui agarrado em mim. Nunca. Então, vamos lá. Eu sou empregada do Univac. Eu sou contribuinte do imposto de renda. O Univag é responsável tributário, conforme a lei, para reter o meu imposto de renda e a minha contribuição previdenciária e mandar para a União. Beleza? Agora, se você for servidor público do município ou do Estado, o município retém o imposto de renda e sabe com quem fica? Para ele. Ele não tem que mandar para a União. O Estado retém o do servidor dele, fica para quem? Para ele. Ele não precisa mandar para a União. Por quê? Porque a Constituição assim determina. Tá? Beleza. O município reteve o seu imposto de renda e ele não podia ter feito isso porque você é isento de imposto de renda. Você tem que pedir agora a repetição de indébito. Contra quem você vai mover essa repetição de indébito? Contra o município, porque foi o município que ficou com o dinheiro. Qual justiça competente? Estadual, porque quem é o polo passivo da ação? O município. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado com os concorrentes que tu vê na internet. Que eles têm mania de falar assim, ó, imposto federal, Justiça Federal.
Impostos estaduais e municipais, justiça estadual, o cu deles. Entendeu? Porque você não define competência do juízo pelo imposto. Você define pela parte. Por exemplo, né? Maurinho surta e resolve instituir um empréstimo compulsório aqui no Mato Grosso. Ou então ele resolve criar um imposto sobre a propriedade da bicicleta. Ele pode fazer isso? Não. Mas empréstimo compulsório é da União, então eu vou ter que recorrer isso lá na Justiça Federal? Não. Você vai mover ação contra a União? Não, a União não está te cobrando nada, porra. Você vai mover contra o Estado. E aí, que justiça que é? Estadual, tá? Então, cuidado com esses macetinhos que eu odeio. Então, tá aqui. A remuneração que os municípios pagam a seus servidores está sujeita à incidência do imposto de renda na fonte. Ente público ao qual pertence o produto da arrecadação do imposto de renda ao município. Beleza? Foi o que eu expliquei, só que eu só prolonguei mais ainda. Ai, a matéria que eu mais gosto. Imunidade? Eu também acho. Mas eu acho ela mais polêmica. Ela é mais... Alguém aqui, vocês lembram da Igreja do Capeta? Lembra, né? Quando eu trago a Igreja do Capeta na faculdade? Você matou essa aula, né, desgraçada? Matou, né? Na faculdade. Adoro. Dá altas tretas lá. É do cemitério também. Cemitério que pertence à igreja é imune? É. Por que é imune? Por que a gente enterra os nossos entes e a gente não passa no triturador de carne, igual um filme que eu assisti esses dias, bem trash, mas só tinha ator bom. Mas era um filme meio esquisito. É uma atriz que eu super gosto. Eu sei que ela era uma personagem caricata e ela passava as pessoas num moedor de carne. E só tem atorzão, sabe? Ele é baseado, acho que em história inglesa. E só tem atorzão, entendeu? Então, por que a gente... É filme. É filme. Não é Black Mirror, não. É filme. Ela fez Silêncio dos Inocentes, mas não o primeiro. Ela fez a Julie Moore, acho que é o nome dela. É massa esse filme, mas é legal. Enfim, por que a gente não tritura os mortos? Por que a gente não joga ele no rio? Por que a gente enterra nossos mortos? Costume, que tipo de costume? Religioso. Costume religioso. Ou seja, por isso que o cemitério administrado e pertencente à igreja é imune, porque tem tudo a ver com a religião. Entendeu? Agora, o buffet administrado pela igreja é imune? Não, porque o que tem de religioso em buffet? Buffet santo agora? Né? Não. Então, mas vamos lá. Primeira coisa, sobre imunidade. Imunidade está prevista na Constituição Federal. Tudo bem? E você não vai encontrar na Constituição a palavra imunidade. Não tem isso lá. O que vai estar escrito? Vai estar escrito assim, não incide. Não tem que pagar. E às vezes, e muitas vezes, fala é isento. Cuidado. Porque se vier na prova assim, leia atentamente o texto constitucional abaixo. São isentos de ITR o proprietário do módulo rural da pequena gleba que só possui ele, que não possua outro imóvel. Isso é o quê? Qual a natureza jurídica desse não pagamento? Aí está lá, A, isenção, B, imunidade, C, não incidência pura e simples, D, sei lá, né, alíquota zero.
Aí você fala, olha só, para que eu fiquei assistindo a aula daquela vaca sábado à tarde, sendo que tinha um monte de coisa para eu fazer. Está dado aqui, ó, isenção. Está escrito, né? Pá, pá. Se fudeu. Entendeu? Se fudeu. Porque se está na Constituição Federal, imunidade. Tudo bem? Imunidade. E detalhe, cláusula pétrea. Certo? Imunidade, cláusula pétrea. Outra coisa. Então, a imunidade é uma ausência de pagamento constitucional. É uma limitação ao poder de tributar. É uma amputação de competência. O ente tributante, ele não tem competência. Quem me conhece sabe que eu não tenho religião. Eu, Lígia, não tenho nenhuma religião, certo? Então, meu sonho é acabar com a imunidade religiosa. É, meu sonho. Eu viro qualquer coisa lá no Congresso. Eu viro presidente da República. Eu posso querer tributar o imposto, o IPTU do imóvel pertencente à igreja onde está o seu templo? Não. Eu não tenho competência. Amputa-se a competência, retira a competência. E nem na Constituição pode modificar isso. Pode ampliar, né? Cláusula pétrea pode ser alterada por meio de emenda constitucional? Pode. Olha como eu fiz a pergunta. Olha como eu fiz a pergunta. Emenda constitucional pode alterar cláusula pétrea? Pode. Para trazer mais garantias. Não pode o quê? Retirar, revogar, diminuir garantias. Ampliar pode. Então, cuidado na hora que você estiver lendo a porra da prova. Entendeu? Tá? Tanto é que a gente tem uma imunidade nova, de 2013, que é a imunidade da música. Né? Eu até vou mudar meu exemplo em sala de aula a partir do semestre que vem, que eu uso sempre, eu passo os anos, eu estava usando a Anitta, agora eu vou usar a Paula Fernandes. Viu? Uhum. Nossa. Aquele trem ficou tosco, né? Vamos lá. Então, beleza. Só que é assim, ó. Ora a Constituição amplia, ora o STF amplia a interpretação, ora o STF restringe. No artigo 150, inciso 6º da Constituição, está falando o quê? Que é vedado os entes tributantes instituir impostos e não tributos. Muito cuidado. Então, por isso que a igreja ela é imune com relação aos impostos. Vai ter que pagar taxa? Vai. Vai ter que pagar contribuições sociais? Sim. Vai ter que pagar contribuição de melhoria? Sim. Vai ter que pagar empréstimo compulsório? Sim. Contribuição de iluminação pública? Sim. Imune com relação aos impostos. Professora, e se quiser que a igreja... Isso não serve só para a igreja, isso serve para todos que são imunes, tá? E se a igreja e se não quiserem cobrar a taxa da igreja? É só fazer isenção. A isenção, gente, é por lei. Tá? A isenção, o que acontece? Ó, o ente tem competência, mas ele não quer cobrar. Ele exclui o crédito tributário. E isso precisa de lei. Pode criar isenção por decreto? Não. Ou é lei ordinária ou é lei complementar. Se o tributo é regido por lei ordinária, isenção, lei ordinária. Medida provisória pode? Pode. É o mesmo raciocínio, lá que eu expliquei antes. Se o tributo é regido por lei complementar, imposto
sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais, isenção tem que vir por meio de qual lei? Lei complementar. Medida provisória pode? Não. Certo? Não. Então, por isso que está aqui. Cobrou, né? Está querendo cobrar a taxa de coleta domiciliar de lixo da igreja. Pode? Pode. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Beleza, só são os impostos. Quais impostos? São os impostos diretos. Aquele que eu vejo sair do meu bolso. IPTU, IPVA, ITR, beleza? Os diretos. Qual a semelhança? Meninas, vocês lembram de Arletinha? Nas aulas? Também não, mataram essa aula também, né? Eu sempre uso né? Eu sempre gosto de usar a minha secretária do lar como exemplo em muitas coisas. Aí o povo da faculdade, muita gente fala assim, professora, a gente tem que conhecer. Esse semestre o povo está lá, professora, você não vai trazer a Arletinha aqui para a gente conhecer? Está louco para conhecer a Arletinha. Qual a semelhança entre Arlete e Silvio Santos a comprar essa caneta? Semelhança. Arlete foi lá e comprou essa caneta. O Silvio Santos foi lá e comprou essa caneta. Qual a semelhança entre os dois? Bingo. Ambos pagaram a mesma tributação embutida na caneta. O ICMS, por exemplo, e o IPI. Existem mais Arletes no mundo ou mais Silvio Santos? Quem banca o Brasil? As Arletes ou Silvio Santos? As Arletes. Tá? Beleza. A igreja vai comprar essa caneta. Vai ser retirado o ICMS e o IPI dela? Não. Vocês estão entendendo? Não. Ou seja, os indiretos, os embutidos, quando a pessoa imune for o consumidor, não abrange a imunidade com esses impostos. Tudo bem? Não abrange, tá? Como que pode vir na prova? Não costuma vir caneta. Costuma vir o ICMS na conta de energia. E aí? A igreja, a escola, o partido político, o sindicato dos trabalhadores. Sindicato patronal não é imune, tá? Tem que pagar o ICMS da energia? Tem, porque o ICMS da energia, por mais que a gente veja na conta, é igual o ICMS que está escondido aqui que a gente não vê. Ambos são indiretos. Então, impostos, regra geral, só os diretos. Está bem aqui, ó. O município não goza de imunidade com relação a impostos que incide apenas indiretamente, ICMS, IPI, né, os tributos de consumo, sobre os bens e serviços. Vamos lá. Quem é o contribuinte do IPTU? Pois é. O contribuinte do IPTU é o proprietário ou quem tem o domínio útil, que é o exemplo que a gente pode ter do usufruto, ou o possuidor. Que possuidor? O possuidor com ânimos de dono. Locador é possuidor com ânimos de dono? Vamos lá. Você foi morar sozinho. Você alugou a kitnet.
O sonho do pobre é ter o quê no banheiro? Brindex. O sonho do pobre é ter um brindex no banheiro. Ou então, uma sanca de gesso rebaixada com Luiz Leão. O sonho do pobre é morar num motel. Presta atenção, é verdade. Né? Ou então, fazer aquela churrasqueira planejada que você já compra pronto com aquele teto de Eternite. Né? Não é assim? Beleza. Você aluga a casa. Seu sonho é ter um brindex. Você vai colocar o brindex? Não. Então, você tem ânimos de dono? Não. Você é o possuidor para contribuinte do IPTU? Não. Tá? Agora, você comprou a Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Meu Sonho, seja lá o que for. Está lá pagando várias prestaçõezinhas. O contrato de compromisso irretratável de compra e venda está no seu nome. Você tem 30 anos para pagar. Como é que você vai postar no Facebook? Eu comprei a Minha Casa Minha Vida com 30 anos para pagar, ela ainda não está no meu nome. Ou você vai falar, comprei a casa própria. Comprei a casa própria. Você vai fazer chá de casa nova? Vai. Com o seu primeiro 13º que você receber, você vai pôr o brindex? Vai. Então, você tem a posse com ânimos de dono. Você não é o proprietário. E o esquema do IPTU é assim, se tiver o possuidor com ânimos de dono, é ele o contribuinte, esses outros aqui não são. Se não tiver esse, e tiver quem tem o usufruto, é ele o contribuinte. E se não tiver nenhum desses, quem é o contribuinte? O proprietário. Beleza? Entenderam até aqui? Então, vamos aprofundar um pouquinho. Professora, mas eu vejo em contrato de locação que está lá falando que o locatário é obrigado a pagar o IPTU. Só que, gente, é assim. Aquilo é um contrato. Contrato é lei? Contrato faz lei entre as partes. O contrato pode foder com a vida de uma pessoa que não está nele? Não. Não. E, regra geral, nem no privado pode. Nem no privado pode. Você pode negociar aqui e prejudicar esse aqui. No privado também não pode. Faz lei entre as partes. Gente, imagina se pudesse, por contrato, mudar o contribuinte. Vocês acham que eu ia fazer contrato com o mendigo na esquina e ia dar uma cesta básica para ele por mês, para falar que ele é o contribuinte e eu não sou? Com certeza. Então, é o seguinte, professor, essa cláusula ela é nula? Pera lá. Tá? Pera lá. Ela é inválida perante o fisco. Tá? Perante o fisco. Mas ela é válida no direito civil. Então, o proprietário tem que pagar, se o inquilino, o locatário não pagar, e aí depois vem por regresso. Mas, professor, e se eu fizer? Porque assim, eu sou advogado. Advogada, entre aspas, né? Eu não vou fazer um contratinho assim, não. Eu vou fazer com escritura pública, aquela coisa bonita no cartório, com 10 testemunhas. Bingo. E daí? Muda alguma coisa o que eu falei? Não. Mas muito cuidado, porque eu já vi muitas questões de prova que coloca isso que foi feito no cartório, teve testemunha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para você falar, caralho, foi no cartório, então quer dizer que pode, porque cartório pode tudo. Não, gente. Beleza? Não. Não, mas aí é outras coisas, mas não tem ânimo de dono. Entendeu? Não tem. Porque, por exemplo, se eu quiser colocar o blindex lá por minha conta e risco, eu posso colocar. Se o cara deixar e aí eu desconto o investimento ou coisa parecida, beleza, isso não dá o ânimo de dono ao ponto da gente ser contribuinte. Entendeu? O ânimo de dono é assim, direito civil, uso capião.
Uma das provas de uso capião no direito civil é o quê? Comprovante de IPTU. Pode olhar em qualquer livro de direito civil. Você quer comprovante de IPTU. Por isso que se eu entro, meto o pé na porta, entro naquela casa que está vazia, e fico lá uns dias, e vou lá na prefeitura e consigo passar ela para o meu nome, isso é uma prova para eu conseguir usar uso capião. Por quê? Porque aí eu tenho um ânimo de dono. Agora, a posse meramente precária não dá esse ânimo de dono, entendeu? Fechou, gente? Então, aqui, fulano de tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço são pagos no momento da lavratura da escritura pública de promessa de compra e venda, que é prontamente registrada no Registro Geral de Imóveis competente. O saldo do preço será pago em várias parcelas. Após o registro da promessa de compra e venda, está vendo que tem só o registro da promessa de compra e venda? E aí? Você está pagando em 30 anos a casa. Você tem ânimo de dono? Tem. Passa a incidir o IPTU, a ser pago por fulano de tal, uma vez que registrado no Registro Geral de Imóveis a promessa de compra e venda do imóvel. Aí você pode complementar para depois não esquecer, pois este é contribuinte, já que é possuidor com ânimos de dono. Tá? E aí ela fica assim, bem completinha. Deixa eu pegar uma água aqui que acabou. Nossa, gente, já? Ai, já, porque você não está aqui desde manhã cedo, né, filha da puta? Se você tivesse aqui desde manhã cedo... Amanhã vocês têm aula, né? Só domingo que vem? Então senão assim, porque você não está aqui desde manhã cedo, porque você não vai ter aula amanhã. E você fala, já passou, já são 6 horas. Nossa, ainda bem. Vamos lá. Descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Livro eletrônico, vamos lá. O que acontece? Muito cuidado. O que o STF decidiu foi que o livro eletrônico ele é imune, o e-book. Mas os aparelhos que não são utilizados exclusivamente para ler o livro não são imunes. Então, o que acontece? Esse computador lê o livro? Lê. Só faz isso? O computador é imune? Não. O celular lê o livro? Só que ele só faz isso? O celular é imune? Não. O que é imune é o e-book. Agora tem aqueles Kindle. É só para ler o livro, não é? Então o Kindle também é imune. Tá? Muito cuidado. E essa porra aqui de obrigação acessória? É assim, lembra, nós temos 2 tipos de obrigação. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Como que é lá no direito civil? No direito civil, a gente pode fazer assim, eu tenho que fazer daqui para cá. No direito civil, o acessório não segue o principal? Né? Aqui eu tenho o teto. Aí aqui eu tenho a obrigação principal e aqui eu tenho a obrigação acessória. Se eu tirar a obrigação principal, o acessório cai? Se eu tirar o acessório, o principal sobrevive? Sobrevive. A gente não está falando de locação? Qual que é o contrato principal? O de locação. Qual que é o acessório? Fiança. Pode ter um contrato de locação sem fiança? Pode. Agora, se o contrato de locação for nulo, continua a fiança? Não, morre. Então, no direito civil, regra geral, o acessório segue a sorte do principal. E no direito tributário? Direito tributário não. Sabe como é que a gente faz no direito tributário? É assim, Aqui está o teto.
Aqui eu tenho a obrigação principal, por exemplo, e aqui eu tenho a obrigação acessória. Eu não tenho a obrigação principal. Pode ter obrigação acessória? Pode. Eu não tenho a obrigação acessória. Pode ter a principal? Pode. Por isso que nós, direito tributário, nós falamos que a obrigação acessória, em regra, não segue a sorte do principal. Tudo bem que elas estão relacionadas. Porque a obrigação acessória serve para arrecadação e fiscalização do tributo. Tá? Como assim? Ó, você declara a sua renda, obrigação acessória, para pagar o imposto de renda. Tem a ver o cuca calça aqui? Tem ou não tem? Tem, ok. O que sua renda tem a ver com o seu IPTU? Porra nenhuma. Agora, imagine uma portaria que pode, do município, um decreto do município, falando o seguinte, olha, eu só vou deixar você pagar o seu IPTU se você me declarar a sua renda. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Pode exigir essa obrigação acessória? Não. Porque, segundo o artigo 113, parágrafo 2º do CTN, a obrigação acessória ela serve para quê? Para auxiliar na arrecadação e da fiscalização da principal, do tributo. Mas vamos lá. Ó, as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Que lei? Lei complementar. Ai, mas não está escrito lá. Eu não vou explicar por que é, mas vai por mim. Lei complementar. Então, para regulamentar o poder de tributar nessa situação, conforme determina o artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, no caso de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei complementar. Isso vai cair. Lei complementar. Tá? O que acontece? Essas instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, tal, e atender os requisitos do 14 do CTN, que é a lei complementar em questão, que tem força de lei complementar, enfim, que é essa em questão, é imune de impostos. Mas tem que manter a contabilidade? Tem que mandar as informações? Tem. Tá vendo? Eu não tenho a obrigação principal, mas eu tenho a obrigação acessória. Você mandou alguma informação para vir o seu IPVA? Você mandou alguma informação para chegar o seu IPTU? Não. Eu tenho a principal e eu não tenho a acessória. Ah lá, ó. Por isso que está falando aqui que o descumprimento da cobrança, se tiver que cumprir a obrigação acessória, mesmo sendo imune, não cumpriu, vai levar uma multa. E isso aqui eu tenho certeza que vai cair nessa prova agora. Tenho certeza, depois a gente conversa. Porque mudou o entendimento. Quando que mudou o entendimento? Em setembro de 2018. E isso sempre caiu muito em provas, não na prova da OAB, mas em várias questões de concurso público. Então, cuidado ao responder questões anteriores a isso. Antes, a Caixa de Assistência da OAB não era imune. Agora é. Tá? Então, cuidado com isso, porque eu tenho certeza que vai cair nessa próxima prova. Tá? E isso aqui também, toma cuidado. Por quê? Decisão ridícula, mas, enfim, eu não vou explicar o porquê dessa decisão, porque a gente não tem tempo para isso. Mas se então, eu loquei o meu imóvel para o fulano, que não tem um ânimo de dono. Quem é o contribuinte do IPTU? Eu. Certo?
Agora, eu sou uma autarquia, ou eu sou o governo, eu sou o Estado, a União, o município. E eu loco um imóvel para um privado exercer uma atividade econômica. Loquei lá. Ele vai ser contribuinte de IPTU? Vai. É ridículo. Vai contra toda a lógica. Mas o STF decidiu que é contribuinte. Tá? É possível a cobrança de IPTU de empresa privada que ocupe imóvel público, mesmo que ele não seja. Ele não é o proprietário. Ele não tem o domínio útil. E ele não tem a posse econômica de dono, porque não pode usufruir bem público. Vocês entenderam? Mas, por questão de, entre aspas, justiça, vai ser contribuinte de IPTU. Então, cuidado com isso daqui, que isso daqui também pode cair, porque também, em tese, é recente esse entendimento. Isenção. Então, a isenção é uma dispensa legal, porque é massa, joia, descolada? Não, porque vem da lei. Tá? A imunidade é uma dispensa constitucional. Eu preciso do quê? De lei, igual eu expliquei para vocês. Então, o decreto não pode. Tá? O decreto não pode. Isenção onerosa. A FGV ama esse troço de isenção onerosa ou condicional. Tá? Dentre as classificações das isenções, nós temos, por exemplo, a isenção gratuita e onerosa. Você recebe R$1.000 por mês, você é isento de imposto de renda. Você tem que fazer alguma coisa? Você tem que cumprir algum encargo? Ou como o código fala, entre aspas, uma condição? Não, você está recebendo de graça. Então, pode ser revogado? Pode. Pode ser revogado. Tá? Agora, quando eu falo, escuta, eu te dou a isenção, igual no caso aqui, eu te dou a isenção do IPTU durante 5 anos, se você, naquele lugar, construir uma indústria. Você está recebendo essa isenção, você é indústria de graça? Você tem uma condição, você tem que fazer, você tem que montar a indústria, papapá, papapá, papapá. Aí pode vir o município, depois que você já colocou tijolo por tijolo, que aqui no estado de Mato Grosso o exemplo é o Prodeic. Montou tijolo por tijolo, aí fala assim, enganei, seu tonto, eu vou revogar, agora você vai ter que pagar. Não. Ou seja, a condição onerosa não pode ser livremente suprimida, certo? Revogada. E para ser condição onerosa, não basta a condição. Tem que ser a condição mais prazo. Outro exemplo que nós temos é a Zona Franca de Manaus. Tá? Então, é condição mais prazo. Tá? Se tiver cumprindo a condição, se o contribuinte estiver cumprindo a condição certinho, não pode ser revogado. Mas essa lei pode ser revogada? Pode, mas só vai ter eficácia para impedir futuras isenções onerosas. Então, não poderá ser suprimido no prazo de 5 anos, caso o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. E aí? Como que eu interpreto uma isenção? De forma restritiva, fechada. A lei do Estado de Mato Grosso diz expressamente que o táxi é isento de IPVA. O táxi, está lá. Táxi, escreve táxi. E não é o Pedro, é o táxi. Entendeu? Pá. E aí? O Uber vai ser isento? Uber é táxi? Não, parece, mas não é táxi. O Uber vai ser isento? Não. Porque eu não posso fazer, mas parece. Não. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção.
Não caiu na prova da OAB, mas caiu em outro concurso que a FGV fez, que eu não me lembro qual que é. Porque assim, ó, se você pegar a lei do imposto de renda, eles trazem várias doenças. A doença A, doença B, doença C, D, E, beleza? Que são consideradas graves. Que ela vai trazer isenção dos proventos de aposentadoria, por exemplo, das pessoas portadoras dessas doenças, certo? A jurisprudência fala o quê? Que só pode ser essas que estão aqui. A X, que também é, mas não está, que ela é grave, tão quanto uma neoplasia maligna, o câncer, mas não está aqui, não pode ser isento. Por quê? Porque a interpretação ela é literal restritiva. Mas eu já vi a FGV cobrar em questão de concurso, onde ela fala que pode, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Você entendeu? A FGV, nesse concurso, foi contra o entendimento majoritário da jurisprudência. Então, vocês cuidam. Ah, mas professora, não pode. Tá, mas até se anular a questão, você entendeu? Não podia, mas ela fez e ela não anulou essa questão. Então, por isso que a gente está vendo aqui questões da FGV, a gente, né? Então, não vamos nadar contra a corrente. Então, se vier algo parecido com isso, com relação à isenção, à doença, princípio da dignidade da pessoa humana, é isso que ela quer. Fechou? Bom final de semana. Até a próxima aula.